E aí pessoal, eu sou o Wesley Vieira, esse é o Café com Aroma de Livros e hoje nós vamos falar sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro e o resultado da Maratona TBR em Cacos. Antes de qualquer coisa eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse mês porque eu consegui ler realmente muito mais do que eu tenho lido ultimamente, então obrigado universo por esse mês tão longo quanto agosto. Começando o mês de setembro, eu li Os Dois Mundos de Arthur Jones. Eu já fiz vídeo falando sobre esse livro e eu vou deixar pra vocês aqui nos cards, então não vou falar muito dele porque tem um vídeo específico sobre ele e sobre o segundo livro que eu li também no mês, que foi Pax, da Sarah Pennypacker, que eu também já fiz vídeo, tem vídeo dos dois aqui no canal, então tá aqui ó, no card aqui em cima pra você ir lá dar uma olhada. Depois eu li o maravilhoso, incrível e fantástico e topo do universo, que é o Eleanor Park. Eu também já fiz um vídeo falando sobre esse livro, na verdade não é bem falando sobre ele, mas é a minha experiência de leitura e de como eu me relacionei com essa história, então eu vou deixar pra vocês também aqui nos cards pra você ir lá conferir. A quarta leitura de setembro foi uma indicação maravilhosa de Maíra do All About the Book, que é o Um Tom Mais Escuro de Magia. Esse livro vai contar a história do Kel. O Kel é um cara ali que foi adotado pela realeza e ele tem um poder muito incrível de transitar entre as Londres que existe, e cada Londres que existe, esses universos paralelos, eles têm um tom de magia, essa Londres tem um tom de magia, então ele delimita a Londres que ele mora, que é a Londres com mais mágica de todas, a Londres vermelha, onde tudo pulsa vida e magia, e depois tem a Londres negra, que é a Londres que ficou toda tomada por magia, a Londres branca, que é a Londres que ainda tem magia, mas não é tão incrível assim, não é tão forte quanto a Londres vermelha, e tem a Londres cinza, que é a nossa Londres aí que a gente conhece, que não tem nada, ou talvez tenha, mas é aquela que não se vê mais magia nas ruas. E o Kel consegue transitar por essas Londres, ele é como se fosse um mensageiro para levar coisas da Londres que ele mora para outro lugar. E nisso ele começa a trazer objetos de contrabando, até que um dia ele traz uma coisa para essa Londres vermelha, que é um artefato que pode trazer ali uma destruição para Londres que ele mora e para onde tem magia. Então ele precisa destruir essa coisa e levar de onde ela veio. E sem dúvida foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse mês, foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, porque eu tava carente de fantasia e quando eu me deparei com essa fantasia aqui, eu achei maravilhosa, eu achei incrível. E tem uma personagem aqui que é a Lila, ou Laila, eu não sei como pronuncia, e ela é maravilhosa, ela é uma personagem feminina, assim, muito, sabe, bem construída. Eu adorei essa coisa toda aqui dela se relacionar com o Kel, e não se relacionar de forma romântica, tá? É um relacionamento de parceiros ali, que estão numa aventura que por coincidência aconteceu, ou não. Enfim, é muito, muito interessante a forma como a Vishwab desenvolveu essa Lila aqui no meio da história, que ela não é apenas a personagem feminina secundária ali. Não, ela faz parte de toda a aventura e faz parte para que tudo aconteça de forma interessante e em muitos momentos aqui ela consegue salvar a história. 5 estrelas esse livro aqui, favoritado, porque, sério, é incrível e eu li muito rápido. E obrigado, Maíra, por essa indicação maravilhosa. E é nesse momento aqui que começamos o momento decepção do meu mês, que eu comecei a ler Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, do Jesse Andrews. E eu não sou de abandonar livro, não mesmo que for uma merda. Eu vou continuar lendo o livro porque eu quero saber o final. Porém, eu parei aqui na página 100 e alguma coisa e eu não conseguia mais ler esse livro, porque eu realmente não gosto da escrita do Jesse Andrews. Quando eu comecei essa leitura eu achei que esse livro ia ter uma pegada meio Andrew Smith, que ia ter ali aquela coisa de um adolescente falando, é muito interessante, e na verdade não é, porque eu também falo coisas bizarras. Enfim, não é. Não é nada do que eu pensava. E, ai, não deu. Eu nem dei estrela, né, porque não acabei de ler. Pra mim, até onde eu li ali, a estrela é meia. Depois desse livro, a gente teve aí a Maratona TBR em Cacos, que foi feita pelo Livraria em Casa aí, pelo Paulo Hatz, que foi uma iniciativa muito interessante, porque deu pra adiantar algumas leituras, deu pra colocar algumas coisas que eu queria muito ler. E se você não viu a minha TBR pra essa maratona, eu vou deixar pra você aqui nos cards, mostrando a minha TBR e como na TBR... Nossa, quantas vezes eu falei TBR? Eu comecei a maratona lendo Meu Coração e Outros Buracos Negros, da Jasmine Varga. Esse livro vai contar a história da Isel, uma garota que tem o pai que cometeu um crime ali, e a partir desse momento a vida dela meio que desmorona, tanto a vida externa quanto a vida interna. Porém, a vida interna, sabe, os seus sentimentos ali estão todos bagunçados, estão todos errados, e ela começa a afastar todo mundo e ela decide que ela precisa se suicidar. É isso que mantém ela ali
sabe, forte, porque ela acredita que ela vai se suicidar e que tudo isso vai acabar. Então ela entra num site de pessoas que cometem suicídio, e nesse site ela vê uma mensagem, um post de um cara falando que ele precisa de uma pessoa para cometer suicídio, um suicídio ali conjunto, e que essa pessoa não pode pular para trás. E a Isel então resolve que ela vai ser essa parceira, e eles começam a manter um contato com a ideia de que o suicídio vai acontecer num dia específico e que esse, na verdade, vai ser o fim dos dois. E como todo drama adolescente, você pode imaginar que aqui vamos ter uma relação de duas pessoas se conhecendo e de aprofundando nos sentimentos do outro, e tudo isso vai deixar a história ali um pouco mais interessante, e a gente vai descobrir o que o pai dessa menina fez e por que o outro garoto quer se matar. Num todo, foi uma leitura legal. Foi uma leitura que fez o meu tempo passar, ele foi uma leitura bem rápida, mas eu tive alguns problemas com a profundidade da história, porque muitas vezes eu sentia que poderia acontecer ali um aprofundamento maior nos personagens, ou naquela cena em si, só que a coisa passava ali, dava uma aprofundada e voltava a ser superficial. Então, eu não achei que esse livro aqui passa de verdade o sentimento de uma pessoa que pensa em suicídio. Eu não achei que aqui de verdade conseguiu acontecer uma ligação entre os personagens que me fez gostar daquele casal, que me fez gostar daquela história. Eu não consegui tirar nenhuma grande lição maravilhosa, incrível daqui. Eu achei apenas uma história dramática e um pouco romântica e só. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. E a única coisa que me fez ainda ficar mais ou menos contente foi o final. Logo em seguida, eu li Claros Sinais de Loucura, da Carrie Harrington, que foi uma leitura ali bem leve, bem rápida, e que eu consegui tirar muitas lições aqui, diferente do outro livro que eu poderia, pelo tema, tirar incríveis lições, e esse daqui tão mais simples, e eu consegui colocar coisas e transportar coisas desse livro pra minha vida. Esse livro vai contar a história da Sarah Nelson, uma garota na sua pré-adolescência. A vida da Sarah é uma coisa meio complicada, porque quando ainda a Sarah era criança, ela tinha um irmão gêmeo e a mãe tentou afogar os dois. Desde aí ela foi internada e toda a cidade e todo mundo conhece a mãe dela por esse fato. Desde então, ela precisa se mudar várias vezes, porque quando o pessoal descobre o que a mãe dela fez, eles acreditam que ela pode ter ali uma veia na loucura, ela pode estar enraizada na loucura. Isso não é muito legal. O pai ficou muito afetado com isso e ele vive bebendo. E durante o livro a gente vai vendo uma vida de uma pré-adolescente que tem algumas preocupações de pré-adolescente, porém tem as preocupações de uma coisa muito mais pesada, que é o crime da mãe. É muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. A gente tá dentro da cabeça da personagem, gostando de garotos, tentando dar o primeiro beijo, passando por coisas que garotas passam na adolescência e ainda assim com todo esse drama interno dela. Eu gostei muito dessa história, muito mesmo. Minha experiência com essa leitura foi muito incrível e eu dei 5 estrelas. Não é nem de longe uma leitura filosófica e poética, mas ainda assim é uma história que adiciona muito na nossa vida, se você conseguir ali chegar nas entrelinhas. Logo em seguida, eu li Tudo que se perde, tudo que se ganha, da Cleice Correia. É um livro com pequenas crônicas que vai falar sobre a dificuldade que ela teve em perder peso e como foi o decorrer desse ganho de peso e de como ela se sentia quando ela estava ali na casa dos 3 dígitos e de como ela se sentia desconfortável com o corpo que tinha. É uma história bem engraçada porque tem vários momentos ali que a gente se pega dentro da cabeça dela e pensando como ela, entendendo coisas, porque, sério gente, é coisa do cotidiano, sabe? É uma ansiedade de você comer ali uma caixa de bombom, é você se pegar comendo pouco pra outra pessoa, não perceber que você come muito. São pensamentos assim muito triviais que acontecem na nossa vida, mas que a gente não percebe e que ela colocou dentro dessas crônicas e deixou tudo ali um tanto mais engraçado. Enfim, é uma história aí que não vai fazer a sua vida mudar, é uma história que não vai fazer você começar a expandir o seu cérebro, porém é muito engraçadinha e foi bem rapidinho de ler porque são pequenas crônicas. Eu adorei a escrita da Cleice Correia. No finalzinho da maratona, eu peguei O Cidade dos Etéreos, do Ransom Riggs, que é o 2º volume do Lar das Crianças Peculiares, da Senhorita Peregrine, e foi nessa leitura que eu descobri que eu amo esse livro. Eu amo a escrita do Ransom Riggs. Esse livro aqui vai começar exatamente de onde terminou o primeiro livro. Eu não posso contar muito sobre esse livro porque, né, vão dar spoilers aí do primeiro livro e, consequentemente, spoilers desse 2º livro, então não é muito interessante. Mas eu preciso dizer que eu gostei muito mais desse 2º volume do que do primeiro. Aqui a gente tem algumas explicações de que ficou ali em aberto no primeiro. A gente tem outros personagens maravilhosos que aparecem aqui, com peculiaridades incríveis. E
eu amei isso, sabe? De você conhecer mais do mundo peculiar, mais pessoas que dividem essas peculiaridades e poderes diversos. Então foi quase um X-Men em versão infantil e vintage. Eu tava com preguicinha de terminar essa série, mas depois do segundo livro eu preciso comprar a Biblioteca das Almas, porque acredito que vai ser muito legal. E eu já amava esse cachorro aqui, e depois da história eu continuo amando ele e acho ele mais incrível ainda. E entre uma leitura e outra, eu li um livro que não tenho aqui comigo nesse momento, porque eu esqueci dentro do carro, meu padrasto levou pro serviço. É o Noah Foge de Casa, do John Boyne. E é uma história que eu não estava preparado para aquele tipo de narrativa. Eu amo narrativas infantis, mas aquilo tava um tanto quanto Alice no País das Maravilhas. Eu achei que ia ser uma leitura mais fácil pra colocar, intercalar ali entre as leituras da maratona. Mas aí eu percebi que eu deveria dedicar um tempo só pra esse livro, porque eu não tava naquela vibe, eu não tava com a minha capinha de livros infantis, então foi um pouco meio fora da minha rotina de leitura que eu estava desde o começo do mês. Porque assim como vocês viram, desde o começo do mês eu li coisas ali adolescente, um pouco mais pesada. Pax foi a única coisa ali que não foi tão adulta assim, mas ainda senti uma carga dramática um tanto quanto grande. E daí eu comecei a ler esse John Boyne, eu tava muito boiando em tudo, e quando eu me deparei com o final, eu falei, oh meu Deus, como eu não consegui pegar esses feelings todos assim, sabe? E eu fiquei muito surpreso. Então essas aqui foram as minhas leituras do mês de setembro. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra continuar recebendo os vídeos todas as semanas. Compartilha esse vídeo aí, vê se alguém já leu esse livro, e vamos comentar sobre os livros lidos aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!